Eu queria dividir hoje com os irmãos um texto, e nós vamos fazer agora. Livro de Ezequiel, que é o profeta. Mantenha a sua Bíblia aberta. E logo após nós vamos saltar para um outro texto do Novo Testamento. O que eu tenho por objetivo ao falar do texto do Antigo Testamento, que vai certamente nos levar a um outro texto lá do livro de Atos? 3 objetivos com isso. Primeiro, aumentar ou aprimorar ou melhorar a nossa convicção sobre de quem é Deus. Às vezes a gente tem uma visão muito superficial e a gente coloca Deus numa caixa, num nicho. A gente estabelece um padrão, um tamanho para Deus muito parecido com o nosso tamanho. Deus é muito maior, irmãos. Deus é além daquilo que você possa imaginar. Deus não se pode medir, não se pode calcular, não se pode mensurá-lo. Deus vai além, é muito maior. Então é para que a gente possa ver a dimensão de um Deus que nós estamos servindo, que somente a sua convicção de saber que você serve a um Deus. Aliás, eu quero melhorar isso, você pertence a um Deus. Eu não pertenço aos meus pais, que já estão dormindo no Senhor. Eles fizeram parte de um propósito aqui nesse mundo, mas eu pertenço a Deus. Eu sou criação de Deus. Que isso possa melhorar um pouquinho, sensivelmente, a sua convicção sobre o caráter de Deus e quem Ele é. Segundo objetivo é fortalecer o nosso coração, o seu coração, o meu coração, no chamado que um dia Ele nos fez. Você está lembrado do dia que Ele te fez um chamado? Se perguntassem isso lá na glória para Levi, ele fala, claro que eu lembro. Se perguntassem para Pedro lá na glória, claro que eu vou lembrar, eu estava pescando. Eu estava pescando. Se perguntasse o apóstolo Paulo, lembra, Paulo? Lembro, eu caí do cavalo. Eu caí do cavalo e ouvi aquela voz como de muitas águas, de trovão. E Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a minha igreja? Que isso fortaleça o seu coração no chamado que Ele um dia lhe fez. E que você não negocie isso com nada nesse mundo, com ninguém. Inegociável é o chamado que Ele fez sobre nossa vida, em nossa vida. Que isso fortaleça o seu coração. E o terceiro objetivo em falar sobre esses 2 textos aqui é fazer-nos crer que a quem Ele chamou vai sobreviver às mais terríveis circunstâncias difíceis que a vida ainda há de nos pregar. Quem Ele chamou vai sobreviver às mais terríveis circunstâncias da vida. É só a gente olhar para as narrativas bíblicas, para os textos, para as histórias bíblicas e guardar isso como preciosidade para a nossa vida e como algo que vai nos encorajar a nunca olhar para isso pensando que é o fim. Olhar como um propósito. Deus tem um propósito com isso. Então, eu gostaria de ler o capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Ou não, vamos até o versículo 10, perdão. E depois você vai manter a sua Bíblia aberta e logo após a gente vai passear num outro texto. Capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel, 1 ao 10, diz assim: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que ele me falava. E me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus.
Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras. Leia o verso 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como casa rebelde, leia comigo, abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se me estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o adiante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritos as lamentações, suspiros e ais. Até aqui. Nosso Deus e Pai, prepara os nossos corações, nossos ouvidos, nosso espírito, para que nós possamos receber a palavra viva e eficaz, que não é do Otávio, mas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Dê-me a sua atenção. Bom, tendo em vista que eu já falei para os irmãos qual é o meu desejo com esta reflexão, eu espero que isso seja possível ao coração dos irmãos. Bom, 3 momentos eu vou separar nesse texto aqui. No primeiro momento, é a vocação de Ezequiel que está sendo colocada como um homem que foi chamado por Deus. Se tinha uma tarefa difícil para um homem, era a tarefa de profeta. O ministério profético tinha sido de grande hesitação a um homem chamado Jeremias. Jeremias hesitou no chamado profético na sua vida por conta do que ele entendia sobre o ministério profético. Falar as palavras de Deus para um povo rebelde, de dura cerviz, era uma das piores tarefas para um homem. Pastorear não, mas pregar a palavra para esse povo rebelde, onde o próprio texto nos diz, não temas as caras que eles vão te fazer, o rosto dele, porque vocês vão estar no meio de escorpiões, de espinhos, de sarças. Olha a ideia que Deus já tinha falado para o próprio Ezequiel. A tarefa mais difícil de um profeta no Antigo Testamento era, de certa forma, ter que mudar, entre aspas, a mentalidade do povo, pois ela estava corrompida. De alguma forma, aquele homem tinha um chamado em proclamar a palavra de Deus e tentar mudar a forma como as pessoas estavam pensando na sua época. Essa tarefa consistia em 2 coisas. Primeiro, arrancar da mente deles aquilo que foi impregnado pelos ensinos errados, pelos falsos deuses, pela própria inclinação do coração deles para as coisas erradas. Era, de alguma forma, através da palavra de Deus, da palavra profética, transformar a mente daquelas pessoas para uma mentalidade divina, para uma mentalidade saudável. A segunda atitude era plantar, não só arrancar. Não se arranca algo e deixa uma terra inerte, inútil. Era arrancar a falsa teologia, as mentiras colocadas na mente deles, e agora plantar a boa semente da palavra de Deus no coração deles. Foi exatamente o trabalho que o apóstolo Paulo fez na igreja em Tessalônica. Paulo, ele vai chegar em Tessalônica e vai plantar a boa semente, e a boa semente que Paulo planta na vida daqueles crentes de Tessalônica produz frutos tão bons que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta para eles, vai mencionar o quanto ele estava feliz pelo fato de saber que a semente lançada produziu inúmeros frutos, a ponto de outras regiões ouvirem o bom testemunho do que aquilo que produziu na vida daqueles crentes. Ou seja, o testemunho dos irmãos de Tessalônica chegou a outras regiões por conta de quem? Da palavra pregada, pelo evangelho pregado na vida daqueles irmãos de Tessalônica.
A fim de preparar Ezequiel para essa difícil tarefa, que não era uma tarefa fácil, pensa comigo. Você chegar no meio de um povo que as características foram expostas aqui no capítulo 2, rebelde, casa rebelde, e ele por 3 vezes fala, eles são casa rebelde. Ou seja, eu não vou te enviar para uma coisa fácil, eu vou te enviar para uma tarefa extremamente desafiadora. Então, a fim de preparar Ezequiel para essa difícil tarefa, Deus faz com que o profeta tenha 2 experiências profundas. E eu sempre linko essas imagens que a gente tem do Antigo Testamento como uma sombra para que a gente possa olhar o que aconteceu lá com Cristo e os discípulos. Nessa difícil tarefa, o próprio Deus revela algumas coisas no capítulo 1, no chamado de Ezequiel. Então, para que ele pudesse preparar esse profeta, ele vai viver algumas experiências mais profundas da sua vida com Deus. Olha o capítulo 1, agora você tem que olhar para a sua Bíblia, não olhar para mim não. Olhe para a sua Bíblia e veja o capítulo 1, versículo 1. O que está escrito? Leia comigo. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, o que aconteceu? Se abriram os céus. Irmãos, que visão extraordinária da glória de Deus Ezequiel deve ter tido naquele momento. A fim de prepará-lo para esta missão, Deus já estava lá atrás dizendo para ele assim, olha para os céus. Olha, veja a minha presença, a minha glória sobre você, ela que vai te garantir que você pode falar em meu nome, porque eu serei contigo. Os céus se abrem, versículo 2, versículo 1, e o texto vai dizer ainda, e eu tive visões de Deus, a fim de preparar esse homem para a difícil missão de profeta no meio de um povo extremamente difícil. Deus revela algo glorioso para ele. Os céus se abrem e ele começa a ter revelações, visões divinas, visões de Deus. Quais são? O texto não nos informa ainda. Mas olha o verso 2, no 5º dia, e muito mais do que isso, céus abertos, visões de Deus. Só que no versículo 2 e 3 vai dizer o seguinte, no 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio o que, irmãos? Leia. Não, peraí, não veio a palavra, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Búzio, sacerdote na terra dos caldeus, junto do rio Quebar, e ali esteve ele sobre a mão do Senhor. Irmãos, a fim de preparar esse homem, Deus não dá simplesmente uma cartilhazinha boba para ele e diga assim, olha, faça isso aqui. Não, ele expressamente ele deu as ordens dentro da própria palavra de Deus para ele. Ezequiel não precisava inventar, irmãos, a pior coisa é quando alguém tenta inventar alguma coisa para tentar iludir ou encantar as pessoas. Nós não precisamos inventar nada, irmãos, está tudo escrito, já está tudo determinado, desde a fundação dos séculos do mundo, para que cada um de nós vivamos piedosamente na sua presença. Quando Deus nos chama para andar do seu lado, Ele nos revela as suas grandezas. O que Ele fez com Moisés? Lá no capítulo 3. Moisés passou uma temporada de 40 anos lá com o sogro, só que Deus tinha um chamado na sua vida. E Deus faz exatamente o que fez com Ezequiel, com Moisés lá atrás. Ele chama Moisés e olha, e eis que ele vê uma sarça que queimava e não se consumia. A fim, irmãos, de preparar esse homem, Deus revela os céus abertos, dá visões a ele, expressamente lhe determina, esta é a minha palavra. Quando Deus, irmãos, tem um chamado para andarmos ou nos chama para andar do seu lado, Ele nos garante através da sua palavra. É a palavra de Deus a nossa maior garantia. Não é promessa humana, mas a palavra dEle. Quando Deus nos chama para andar do seu lado, Ele estende a sua forte mão, como o texto nos diz, a sua mão estava sobre ele, irmãos. Ai de nós, se não fosse a mão dEle que nos conduzisse, nos guiasse, nos
parasse. Tem hora que Deus tem que colocar a mão na frente para nos parar, porque a gente é teimoso, igual o povo de Israel, casa rebelde. É ou não é, irmão? Ah, obrigado então aí. Pensei que só tivesse crente aqui, santão. No segundo momento do texto, além de olharmos para o chamado ou para a vocação de Deus para Ezequiel, o texto vai mostrar circunstâncias pela qual ele foi chamado. Perceba que o texto vai nos mostrar algumas coisas interessantes. Assim como o povo estava sofrendo nas mãos dos babilônios, a gente leu isso, que eles estavam exilados, Ezequiel também encontrava-se numa terra pagã exilada e sabia que Jerusalém estava nas mãos dos inimigos e o templo havia sido completamente saqueado. Eram tempos sombrios, eram tempos escuros. No entanto, irmão, a experiência, isso que marca a vida desse homem, a experiência que Ezequiel tivera com Deus o fez compreender, entender melhor que por mais desalentadoras, por mais desanimadoras que fossem circunstâncias, Deus estava e sempre está e nunca vai deixar de estar no controle de todas as coisas. O quadro pintado aqui era desalentador, era desanimador, mas Deus estava dizendo para Ezequiel: eu estou no controle. Deus está falando com alguém aqui nesta noite, dizendo exatamente isso para você. A situação pode estar completamente desanimadora para você, mas Ele nunca vai perder o controle. Ele nunca enxerga as coisas como nós enxergamos. Ele nunca olha para uma situação como nós olhamos, com essa visão tacanha que nós temos. Essa visão pequena, sem fé que nós temos. Ele sempre olha com um olhar sobrenatural, com uma visão de grandeza, pois Ele é o Senhor. Agora, para fortalecer muito mais, a fim de fazer com que este homem possa ter uma garantia, irmãos, eu acho que quem aqui, fala a verdade comigo, não gosta de uma garantia naquilo que falam com você? Como é que eu posso garantir que vocês confiem em mim? Como é que Deus iria fazer com que Ezequiel pudesse ter garantias que Deus estava de fato lhe chamando? Quais garantias? O texto nos mostra. Eles estavam exilados, o povo estava em rebeldia, a mão de Deus estava sobre eles, a voz de Deus quase não era ouvida, senão pelos profetas. E a primeira coisa que Ezequiel recebe como garantia de que quem estava lhe chamando estava com ele, garantindo a sua vida, está exatamente no versículo 1 do capítulo 2, a voz de Deus. Olha o que diz o texto: esta voz me disse. No meio de pessoas que estavam completamente alheias a Deus. Olhe para mim, o mundo está alheio a Deus. As pessoas estão, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, com comichões nos ouvidos. Eu estou lendo um livro, só para deixar você mais curioso, eu não vou dizer o nome do livro. Eu estou lendo um livro que fala de algo muito especial. Fala sobre solitude. Se tem uma coisa que eu gosto, é de ficar sozinho. Eu gosto dos meus momentos a sós. Principalmente quando eu estou na roça. Quando eu estou na roça, as crianças estão lá com o Denise dentro de casa fazendo alguma coisa. Quando eu estou na roça, ou eu estou com uma roçadeira na mão, ou eu estou com uma enxada na mão, com a galocha no pé. Mas você pode ter certeza que eu estou trabalhando, mas a minha cabeça, a minha mente, ela está... E detalhe, solitude não é solidão. Solitude não é silêncio. Solitude é quietude para você ouvir a voz de Deus. Solitude é aquele momento que você tem com Deus, que é só seu e dele. Tem hora que eu chego lá em casa e falo assim: Denise, você está ficando doida, mulher? Está falando sozinha? Porque de vez em quando ela fala sozinha. Estou contando um segredo da minha mulher, que ela fala sozinha. Eu falo: está muito boa não, hein? Essa mulher não está boa não, da cabeça não. Ela disse comigo assim: eu estou falando comigo mesma. Aí eu disse: entendi. Aí tem hora que eu falo: você está falando sozinha de novo? Não, agora eu estou falando com Deus. Esse momento de solitude é para a gente ouvir a voz de Deus. O mundo está numa agitação, as pessoas não querem ouvir Deus.
Você percebe que o mundo está barulhento. A nossa sociedade é uma sociedade barulhenta. É ou não é? Pastor Arlindo, no final de semana agora, sofreu, coitadinho. Eu moro no apartamento, ele mora do lado, só que o dele estava de cara com gol. Uma casa no alto, assim, uma festa que começou 5 da tarde, terminou no outro dia, 8 horas da manhã. Nas músicas que você possa imaginar, acho que o pastor Arlindo até aprendeu algumas músicas horríveis. A noite toda, a madrugada toda, o mundo está barulhento. Você percebe que as pessoas hoje só andam com fone de ouvido. As pessoas estão malhando, elas estão com fone de ouvido. As pessoas estão estudando. Os meus 2 filhos têm a capacidade de aprender matemática com fone de ouvido, ouvindo música. Eu falei, meu Deus, que geração maluca. Ou eles são loucos, ou eu que sou louco. Quantos aqui conseguem fazer isso? Eu vou virar de costas para não ver. Não, sério, quantos conseguem fazer isso? Estudar e ao mesmo tempo ouvir música? Meu Deus, aí minha filha, ela está sentada, se preparando para uma prova de medicina, com fone de ouvido. Eu, Manoel, eu bato na porta, ui. Eu falei, estou estudando. Eu falei, não, tu não está estudando. Você está ouvindo música? Não, estou estudando. Aí depois ela me explicou, pai, a música me faz lembrar do que eu estudei. Eu falei, tá bom, cada um tem um método. Mas o mundo está barulhento, irmãos. E para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos de solitude, nós precisamos de quietude, nós precisamos estar com o espírito preparado para ouvirmos a doce voz direcionando a nossa vida. Qual a garantia que ele teve? No verso 1, a voz de Deus. E ele me disse, esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé que eu vou falar com você. Não era mais um tempo de Ezequiel ficar prostrado, irmãos. Verso 2, para garantir mais ainda, o Espírito do Senhor estava sobre ele. O verso 2 vai dizer, então entrou em mim o Espírito. E ele falava comigo, e quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Versos 3 e 4, vem algo que para mim marca o ministério dele. Porque, irmãos, nós não precisamos inventar, nós não precisamos de outra mensagem. A mensagem já está aqui. Nós não precisamos inventar a luz, nós não precisamos inventar histórias, nós precisamos simplesmente reproduzir aquilo que a Bíblia está nos mostrando. Sermos mais fiéis possíveis com aquilo que já está determinado para nós. Perceba se não foi isso que Jesus fez com seus discípulos. Olhe para trás, olhe para frente, como você quiser, e veja o que Jesus fez com os discípulos, para garanti-los, ou para garantir a eles que eles não estariam sozinhos. Ele os chama no capítulo 10, dá todo o direcionamento, mostra os riscos que eles iriam correr, sendo discípulos deles, sendo pregadores deles. Olha, vocês vão entrar em casas, eu vou lançar vocês no meio de lobos vorazes. Pai e mãe se levantarão um contra o outro. Ele mostrou todos os perigos do ministério, mas no capítulo 17, Deus revela para eles, para garantir que estavam diante de um Deus todo-poderoso. Deus se revela para ele no Monte da Transfiguração, pelo menos para 3 deles, se revela para garantir para eles que ele, de fato, estava sendo chamado por aquele que era o Verbo encarnado. Irmãos, verso 8 e 10, para garantir, ele recebe uma ordem, que nós lemos isso no capítulo 8. Tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como casa rebelde, abre a tua boca, come o que eu te dou, e das minhas palavras, fica quieto, tá? Abre a tua boca, come o que eu te dou e fica quieto, não fala mais nada e vai embora. E o versículo 9 diz, então vi, e eis que certa mão se estendeu para mim, e nela se achava o rolo de um livro, estendeu-a diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e nela estavam escritos as lamentações, suspiros e ais. Quem recebeu um chamado de Deus, irmãos, como este homem recebeu, quem recebeu um chamado de Deus para servir a Deus, a exemplo do profeta, vai conseguir sobreviver pela fé a qualquer circunstância difícil que vier enfrentar na sua vida. Se você recebeu esse chamado um dia que você ouviu a voz de Deus na sua vida e que Ele lhe chamou para andar do seu lado, salvou-te do inferno,
diga comigo, eu vou sobreviver às piores situações da minha vida, porque quem nos chamou garantiu Ezequiel e garante a nossa vida também. Então pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, fortalece a fé dessa pessoa com uma palavra, diga, meu irmão, você vai sobreviver, porque quem te chamou é fiel. Fiel é quem nos chamou, irmãos. Fiel foi aquele que nos chamou. Nós vamos vencer, nós vamos sobreviver. E temos exemplo como que um marco para nós, que a igreja do primeiro século. Jesus chama os discípulos, apresenta para eles os desafios no capítulo 10 de Mateus, mostra para eles a glória revelada no Monte da Transfiguração, comissiona eles, diz, eu vou estar com vocês até o fim, vocês não vão estar sozinhos. E logo no capítulo 9, aliás, no capítulo 9 foi o auge, pois quando o problema se intensificou, onde Estevão foi morto, aí a presença de Cristo é mais notória no livro de Atos por conta da situação da igreja. Ele se revela a Saulo e mostra, Saulo, você está perseguindo a minha igreja. Então, irmãos, temos o exemplo, o que Jesus fez com a igreja, com a sua igreja, a partir do capítulo 9 de Atos. Se você quiser, vá lá na frente e nós vamos nos encaminhar para a aplicação final para a nossa vida. Capítulo 9, a partir do versículo 4, nós vamos ler. Ouça, por gentileza. A igreja de Cristo, naquele tempo, crescia, caminhava no poder do Espírito Santo. A igreja estava numa ascendência, a igreja estava progredindo. Atos capítulo 9, verso 31, vai dizer que a igreja caminhava no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo e ainda tinha um crescimento numérico. A igreja, então, estava caminhando no poder do Espírito Santo. O que estava acontecendo? Sinais, maravilhas, prodígios, curas, libertações, acréscimo de crentes para esta igreja. Sacerdotes estavam se convertendo ao Evangelho. Então, grave isso. Todas as vezes que a luz do Evangelho se acende, todas as vezes que, pelo testemunho da igreja, alguma coisa muda, alguém se converte, todas as vezes que famílias são restauradas, todas as vezes que casamentos são refeitos, vidas são transformadas, irão se levantar, irmãos, pessoas como se levantou Herodes, para tentar parar esse crescimento da igreja. Mas o que eu quero nos levar a pensar é que aquele que nos chamou vai nos fazer vencer. Aquele que nos fez o chamado não vai deixar com que a gente não sobreviva às circunstâncias difíceis da vida. Nós estamos vendo dias difíceis, mas possivelmente nós vamos viver dias piores daqui para frente. Nós vamos ver dias muito piores para muitas pessoas aqui. Jerusalém estava totalmente sendo iluminada pelo Evangelho. Luzes do Evangelho estavam se acendendo, pessoas estavam se convertendo pelo testemunho da igreja. E a oposição, à medida que crescia também a igreja, também crescia rapidamente. Pedro estava à beira da morte, Pedro estava preso, Tiago já havia morrido, mas há um detalhe importante. Com Pedro preso, Tiago morto, há um detalhe importantíssimo. Os irmãos não apelaram para ninguém. Eles oraram a Deus, porque eles sabiam quem podiam crer. Irmãos, os nossos olhos precisam estar continuamente olhando para quem pode nos socorrer. Pastor Alexandre, diácono Alexandre, ninguém pode socorrer você, só Cristo pode nos socorrer. Só Jesus pode nos socorrer numa hora dessa, irmãos. E Lucas, nesse texto, destaca essas verdades consoladoras dentro desse texto. Ele destaca verdades que podem ser consoladoras para nós nos dias de hoje. E a primeira delas é que Deus nunca vai ficar de fora das nossas lutas. Diga isso para você mesmo, Deus nunca vai ficar de fora das minhas aflições, das minhas tribulações. Deus nunca vai ficar de fora. A gente olha para o texto e vê isso, 9, 4 e 5. Capítulo 9 de Atos, verso 4, leia comigo, por favor. E caindo por terra,
O que diz o texto? Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só, quem estava sendo perseguido eram os crentes. Mas Jesus falou: você está me perseguindo. Deus nunca fica de fora das nossas aflições. E o versículo 5 vai dizer isso. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi o quê? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Deus nunca vai ficar de fora das nossas lutas. Ao conversar hoje com uma irmã acusada de espionagem industrial. Irmãos, eu escuto isso na televisão, em filmes. A irmã me procurou em gabinete hoje, trabalhando há 18 anos numa empresa. Praticamente fundou a empresa junto com os patrões. Ergueu a empresa, deu uma visibilidade nacional para a empresa, sendo ela uma das principais representantes no Rio de Janeiro, entrevistas a várias emissoras de televisão, potencializando a empresa, crescendo, explodindo. Simplesmente mandaram ela embora por justa causa, depois de 18 anos, acusada de espionagem comercial ou industrial ou empresarial. E ela entrou no gabinete destruída. Ela disse: pastor, o que eu vou fazer? Não é o dinheiro que eu não vou receber, é o meu nome que está arrolado. E a minha palavra para ela foi exatamente essa: fica tranquila, guarda seu coração, não deixe ninguém golpear a sua consciência. Se a tua consciência não te acusa, Deus está agindo a seu favor, em seu favor, fique em paz. Contei alguns episódios da minha história, da minha vida, contava para a Denise hoje. Entrei num inquérito, me colocaram numa sala de audiências e me fizeram acusações. Me colocaram numa sala e perguntaram: vamos dar conta hoje aqui desse dinheiro. Eu era tesoureiro de uma igreja e eu assalariava 2 pastores. Pagava contas atrasadas dele com o meu dinheiro, o dinheiro da minha esposa, porque eram desorganizados. Compravam o que não podiam para gastar, gastavam o que não podiam com o dinheiro que eles não tinham. Sentei à mesa, coloquei os documentos, tudo, provei aqui, está tudo aqui. Ué, mas então esse dinheiro que saiu para pagar essas prestações aqui veio da onde? Falei: veio daqui e vai voltar para cá hoje, não vou deixar com vocês. Tá certo? Tá tudo preto no branco? Tá. Agora me devolve o que é meu. Eu emprestei, mas agora eu quero agora, não quero depois não. E nunca mais quis saber disso. Interessante. O que me acusou não está mais entre nós. Morreu. Recebi uma outra acusação uns anos atrás. Fui procurar esse irmão, morreu. Irmãos, não estou brincando, não. As pessoas que às vezes se levantam contra você, as pessoas que às vezes se levantam contra nós, elas se levantam contra Cristo. Se o teu coração está em paz diante de Deus, quando as pessoas se levantam contra você, Ele não fica de fora das suas aflições, das suas angústias. Ele viu o quanto eu chorei, Ele viu o quanto eu sofri, e Ele entrou na minha causa e não me deixou sozinho. Ele mudou a história das coisas, irmãos. Deus vai mudar essa história na sua vida. E ele ouve a voz assim: Saulo, você está perseguindo a mim. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Deixa eu me encaminhar para o final, irmãos. A resposta de Jesus no verso 5 do capítulo 9 que nós lemos é a certeza que precisamos ter, irmãos, todos os dias. Todos os dias nós precisamos ter essa certeza de que Cristo nunca fica alheio às nossas lutas. Nunca. A nossa ira não vai produzir a justiça dele, as nossas indignações não vão produzir justiça dele, mas a nossa atitude de fé e de um coração extremamente puro diante dele vai fazer com que ele se levante e age em nosso favor, como agiu em relação aos crentes lá do capítulo 9 do livro de Atos.
A situação da igreja naquele tempo era trágica, ou o momento era trágico. Tiago estava morto, Pedro estava preso, a igreja estava acuada, e Herodes pensando que estava no total controle da situação. E para um grupo de crentes recém-formados, se deparar, irmãos, com uma situação desanimadora como essa, era difícil. Porém, 1 de Pedro capítulo 3, verso 12, vai dizer que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto dele está contra aqueles que praticam a mentira. 3 coisas interessantes Pedro vai dizer no capítulo 3, verso 12, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Segunda coisa, ele vai dizer, os ouvidos estão abertos ao clamor desses justos. Mas a terceira coisa que faz é assustadora, mas o rosto dele está contra os que praticam a mentira. É consolador para quem ouve isso. Mesmo que o momento seja desanimador, a gente saber que os olhos do Senhor estão sobre nós. Que os ouvidos estão deles estão, como a igreja estava orando enquanto Pedro estava preso com Tiago. A igreja estava orando por eles, e eles sabiam que a mão de Deus estava sobre eles, mas também estava contra os mentirosos. Queridos irmãos, ele vê todas as nossas noites escuras. Quantos têm vivido dias escuros aqui? Noites escuras na sua vida? Quantos têm vivido dias difíceis na sua vida? Ele vê todas as nossas noites escuras. Ele não só vê as nossas noites escuras, ele vê também as nossas lágrimas nas noites escuras. Além disso, irmãos, ele vê os nossos medos mais profundos, que às vezes a gente não quer transparecer às pessoas, mas nós temos medo. Incertezas dominam às vezes o nosso coração. A certeza que nós temos é que nós não somos poupados das tribulações. Ninguém é poupado. Um pai não poupa um filho de aprender coisas, mesmo que ele caia, mesmo que ele se machuque. O pai não vai poupar um filho de ensiná-lo, mesmo que ele caia e se machuque. Assim é Deus. Ele não nos poupa das tribulações, mas nunca fica de fora no momento em que ela vem sobre nós. Está sempre presente na nossa vida. Mas, irmãos, a segunda verdade consoladora que esse texto destaca para a gente agora no capítulo 12 de Atos, vá para lá para a gente finalizar. E novamente eu quero ressaltar aos irmãos que quando ele chama, quando ele nos chama, ele nos garante. Ele chamou Ezequiel, mostrou a Ezequiel o que tinha que fazer, mas Ezequiel tinha garantia de que Deus estava com ele. Ele chamou esses homens e lhes deu a garantia de que eles não estariam sozinhos, estariam com eles todos os dias. E assim serve para a nossa vida hoje, irmãos. Capítulo 12, versículo 5, o texto vai dizer, Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas o que havia? Leia comigo. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. O que isso me ensina? Que Deus nunca deixa de ouvir o clamor dos fiéis. Deus vai ouvir a nossa oração. Ah, pastor, vai responder quando? Pergunta para ele, que ele vai te responder melhor do que eu. Mas ouvir as nossas orações, ele sempre vai ouvir. Ele nunca vai deixar de ouvir as nossas orações. Irmãos, a situação de Pedro era irreversível. Herodes aguardava só o momento para que pudesse cumprir nele o que fez com Tiago, matá-lo. Mas, irmãos, quando Deus recebe a oração da igreja, eu quero que você guarde isso no teu coração. Quando Deus recebe a oração de um justo, Ele faz com que os céus se movam. Ele faz com que os céus se movam a favor deste que está clamando. Quantos já tiveram experiências aqui sobrenaturais em oração? Irmãos, eu sou testemunha viva de que Deus responde oração. Testemunha viva de que Deus age de forma sobrenatural quando nós clamamos a Ele. Quando Deus recebe a oração da igreja, as portas das prisões se abrem. Quando Deus recebe a oração da igreja, os planos dos inimigos são frustrados. Herodes pensou que estava no controle, mas quem estava no controle era Deus. Ele pensou que tinha a última palavra, mas quem detém toda a última palavra é o Senhor, irmãos. A oração é aquilo que nós precisamos manter sempre vivo no nosso coração. E eu concluo. Vou concluir depois que eu conseguir tirar a folha daqui. Deus sempre dá a resposta. Acredite, aos nossos adversários. Eu disse isso hoje a Camila.
Eu falei o nome dela. Você não conhece, não. Eu falei isso àquela irmã hoje pela manhã. Deus dará resposta aos seus adversários. Eu estava com essa mensagem sendo preparada, eu dizia para ela assim, ó, Deus vai dar resposta aos seus adversários. Você vai procurá-los e não vai achá-los. Você vai ver, aliás, eles vão ver o que Deus vai fazer na sua vida, sem que você precise fazer muita coisa. Quando agimos com Deus com verdade, colocamos diante dele em oração, ele próprio dá resposta. Nós não precisamos fazer muita coisa. Nós não precisamos agir como loucos. Enquanto o povo aplaudia Herodes, gritando publicamente que ele era Deus, Deus preparava o seu funeral, Deus preparava o seu fim. No verso 23, se você quiser ir lá, do capítulo 12 ainda, vai dizer que no mesmo instante o Senhor feriu de bicho. Leia o texto, bem forte, leia no mesmo instante. O anjo do Senhor o feriu, por ele não ter havido ou haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Verso 24, leia, entretanto, a palavra do Senhor por meio daqueles crentes crescia e se multiplicava. Que assim seja feito na nossa vida, irmãos. Assim como Deus chamou Ezequiel, mostrou para ele os desafios do ministério, apresentou para ele todas as garantias de que ele não estaria sozinho, Deus chamou esses homens, Deus chamou a igreja e lhe disse, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Vocês vão sobreviver às piores circunstâncias, porque eu estarei sempre com vocês. Deus está conosco. Nós vamos sobreviver, nós vamos passar pelas tribulações dessa vida e no fim nós vamos louvar e glorificar o nome do Senhor. Feche os seus olhos, por gentileza, nosso Deus e Pai.